Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite de vitória da seleção brasileira. Mas aqui na Jovem Pan, aqui no Canelada, pelo menos por parte do apresentador, não vai ter babação de ovo dessa seleção brasileira que mais uma vez jogou um futebol de bosta. Dessa seleção brasileira que mais uma vez foi uma piada de futebol. Porque aqui, graças a Deus, eu não preciso babar a CBF. Aqui, eu não preciso que assessorzinho de CBF consiga entrevista exclusiva para mim. Eu não preciso conseguir credencial para treininho de seleção brasileira. Até porque ninguém mais quer saber de seleção brasileira. O torcedor, ele tá cagando, se você quer saber, para essa seleção brasileira. Porque é um futebol pior que o outro a cada jogo. E que essa vitóriazinha fajuta contra o penúltimo colocado Chile, aquele Chile que é o pior Chile da história, não sirva de pretexto para te enganar, torcedor. Não sirva de pretexto para dizer para você, torcedor brasileiro, a seleção brasileira está se recuperando. Torcedor brasileiro, a seleção brasileira venceu. Que vai ser esse o argumento de muito baba-ovo que a gente tem por aí. Tá acabando a seleção brasileira. Se a gente não criticar, se a gente não cobrar alguma coisa, a seleção brasileira vai virar essa vergonha que tá. Venceu aos trancos e barrancos de um Chile horroroso, jogando toda hora a bola para trás, sem jogada nenhuma, toda hora recuando pro Ederson, jogando para trás, sem verticalidade. Um Brasil fraco, um Brasil frouxo, que venceu, mas venceu o penúltimo colocado. Eu, se não fosse o meu trabalho, eu já ia estar dormindo há muito tempo. Na verdade, podia até pedir para a patroa, Lívia Weber Asmar, se agarrar um pouquinho, porque ficar vendo esse jogo da seleção brasileira, essa coisa horrível que eu assisti, é um martírio. É, na verdade, uma obrigação, gente. Que coisa chata, que coisa ruim. E não é o primeiro jogo. Dos últimos 12 jogos, esse deve ser o 11º, o 10º, que a seleção brasileira apresenta uma bosta de futebol. E a única coisa que fica de positivo, os jogadores do Botafogo, que estão no futebol brasileiro, que muitos já disseram, quem joga no Brasil não tem que receber chance. Tem que ser os jogadores da Europa. Os que jogam no Brasil decidiram. Decidiu o Igor Jesus, decidiu o Luiz Henrique no último lance ali, um belo lance individual. Por sinal, é a única coisa que a gente tem para falar. Lances individuais de uma seleção ruim, de uma seleção desorganizada, de um técnico que não apresenta evolução e que se preocupa em ir para a coletiva de imprensa para dizer: essa seleção vai para a final da Copa do Mundo. Eu garanto, podem me cobrar. Para ficar garantido, o Tite garantiu há pouco tempo no Flamengo e quando cobraram para ele, que ele garantiu, vou fazer gol no Peñarol. Não fez nada. E aí quando perguntaram, e aí Tite, você falou para te cobrar. Não falei para me cobrar, não prometi nada. Aí é mole, gente. O que eu quero ver é o futebol brasileiro de volta. O que eu quero ver é pelo menos um tempo onde a gente fale, caramba, o Brasil voltou. E o Brasil que já foi chamado de futebol bonito, o Brasil que já foi chamado de futebol arte, hoje, infelizmente, ele não amedronta ninguém. O penúltimo colocado Chile fez um gol no Brasil com 1 minuto de jogo. Ou seja, cadê o respeito à seleção brasileira? É porque o Chile consegue ser pior que o Brasil. A gente falou isso hoje. O Brasil tá patético, mas o Chile tá pior. O Chile está na penúltima colocação, é uma geração já envelhecida, é uma geração que está passando vergonha e não por isso eu acho que tem que ser elogiada a seleção brasileira, tem que ser criticada, porque se continuar assim, vai ser outro vexame em Copa do Mundo. Foram consecutivos, 7-1 para a Alemanha, eliminação para a Bélgica em quartas de final, eliminação para a envelhecida Croácia, que não tinha ganhado de quase ninguém na Copa e passou pelo Brasil.
Ou seja, colecionando fracassos. E se continuar essa draga que tá a seleção brasileira, vai acontecer mais uma vez. É por isso que eu faço questão. Aqui, eu pelo menos, em vez de babar, eu vou criticar. E da mesma forma como sempre aconteceu, eu não vou comentar em cima de resultados. Boa noite aí para toda a nossa bancada, né? Eu estava aqui já no discurso, nem vi quem está na nossa bancada, se o PH puder me mandar aqui. Mauro Betting tá com a gente, Mauro César Pereira, Flávio Prado. Bom, Mauro Betting, vou começar por você, né, que estava comentando o jogo. Mauro, eu cheguei a acompanhar por um tempo ali na Jovem Pan também. Eu via que até você estava com cara de sono em determinados momentos, botando a mãozinha assim no rosto, assim, essa sua carinha, assim. Tá muito chato ver jogo de seleção brasileira, Mauro. É surreal, não dá pra Vitória esconder o que foi o jogo. Já de algum tempo, boa noite, pilhado, Mauro César, Flávio Prado, você torcedor da Jovem Pan, você torcedor brasileiro, a gente agradece nesse caso muita audiência de estar aqui, de ter acompanhado o Nilson César narrando essa virada. Nunca vai ser fácil o jogo de eliminatórias de Copa do Mundo em Santiago você vencer, mas foi duro mesmo, foi assistir ao jogo, né? Não foi um jogo legal, o Brasil tomou o seu gol mais temprano, como se fala em espanhol, nos últimos 10 anos, o Brasil não tinha tomado um gol tão cedo com 1 minuto e 10 como tomamos do Vargas, um cruzamento da direita, do Loyola, o Vargas subiu na desatenção do Danilo, o contrapé estranho do Ederson, 1-0. Depois o Brasil teve um chute do Rodrigo aos 14, empatou num belo lance do Savinho, que para mim não houve falta para o Igor Jesus empatar aos 45 da segunda etapa, e ok. Aí as mudanças, as duas primeiras do Dorival, deixando o time um pouquinho mais solto, a princípio com o Bruno e com o Gerson, no lugar do André e do Paquetá, que não jogaram bem, como quase toda a equipe. O Brasil até nos primeiros 10 ou 15 minutos chegou um pouquinho, teve um lance que não marcaria nada, não dá para fazer nada no jogo, né? E o Chile com essa terrível fase, dos piores momentos da seleção chilena, para não dizer a pior mesmo com as mudanças do seu treinador, o Gareca, e a bola não chegava, né? Não chegava, o Brasil tinha essa bola, ficou 70% com a posse dela, e quando o jogo se arrastava para o finalzinho, mais um jogador do Botafogo, como havia sido o Igor Jesus, e um ponta-direita do Botafogo, que é muito bom mesmo, o Luiz Henrique, como é o Igor Jesus, e como são vários os jogadores dessa seleção, sobretudo do meio para frente, honrando e emulando o que há 62 anos aconteceu no Chile, outro ponta-direita do Botafogo, que foi o craque daquela Copa do bicampeonato brasileiro, foi o Garrincha, dessa vez o Luiz Henrique, guardado todas as proporções, mas o do Botafogo fez uma bonita jogada, chutou, e o horroroso goleiro Cortez está preparado para ganhar o prêmio Pipo, o Superboy, o Johnny Herrera, aquele negócio inacreditável, entre tantos, que o Kia Jurabichê fez ao trazê-lo ao Corinthians em 2005. O Cortez aceitou, mas mesmo se ele fosse bom goleiro, que não é, ele não defenderia. A jogada do Luiz Henrique foi muito boa e o Brasil conseguiu um ótimo placar. E até esperado para um time que é lanterna e para um Brasil que agora é o 4º colocado. E só não é 5º porque a seleção equatoriana tem uns 3 pontos a menos de punição. Uma punição mesmo, de novo, foi para o torcedor brasileiro aguardar esse jogo. Tem agora a pior seleção das eliminatórias em Brasília na terça-feira e devemos o que você acabou de falar, o Pilhado, você tem boa chance de repetir também na terça-feira. E a gente continuar discutindo muito, porque bons e ótimos jogadores não jogam na seleção, grandes jogadores não estão jogando o que pode, e o Brasil hoje, infelizmente, é só uma belíssima fotografia na parede, porque a atual não merece nem pichação. É isso, né, Mauro César Pereira? A gente falou tanto hoje no programa e tá ficando fácil fazer previsão de seleção brasileira. De novo, eu falei no bate-pronto, provavelmente vai ser um jogo chato, vai ser um jogo sem emoção nenhuma, vai ser um jogo com o Brasil desorganizado. E foi, Mauro. De novo, é claro que o resultado vai servir para muita gente tentar passar pano, né? O resultado vai servir aí para muita gente que a gente sabe que tem, tentar falar que a seleção brasileira venceu nos últimos minutos. Agora, o que virou o futebol brasileiro, Mauro? Porque a minha pergunta é exatamente isso. O que virou o futebol brasileiro? Porque é muito jogo ruim consecutivo, a gente não tem mais esperança de jogo bom, e hoje, pelo menos isso, né? Que muito se fala, talvez jogadores de seleção brasileira. Ah lá, ele já tá rindo. Jogadores de seleção brasileira. Acho divertido a sua indignação. Acho isso espetacular. Essa sua indignação com a seleção brasileira, eu me divirto com ela, acho muito bom. Para mim é bem melhor que o jogo. Faz discurso,
Pé da vida, reclamando que já podia estar fazendo outra coisa, né? E tá aí vendo o jogo do Brasil. Eu acho isso sensacional. É melhor que o jogo. Jogo horroroso, né? Meu Deus, time horroroso. Meu Deus do céu. O time é muito ruim. Coletivamente, o Brasil não tem um time, né? É um arremedo, gente. Fica dependendo ali. Momentos de inspiração. Vai, Savinho, resolve aí. Aí faz uma boa jogada, gol do Igor Jesus. Vai, Luiz Henrique. Goleirinho, bracinho de jacaré, né? O cara encolheu o braço, ao invés de esticar os braços, ele encolheu, vai entender. O golpe de vista, não sei, não entendi. Muito fraco, né? O Chile é horroroso, né? Time fraquíssimo. Esse jogo, esse resultado não engana ninguém. Acho que nem o maior Pacheco do universo, se começar a discursar dizendo que agora vai. E assim, um dos piores times, né? Pode ficar em último se o Peru pontuar daqui a pouco, né? Contra o Uruguai. O Brasil esteve todo o jogo, boa parte do jogo, melhor dizendo, né? Todo o jogo, na verdade, porque o gol foi no começo, né? Atrás da Bolívia. Aí esse golzinho colocou o Brasil à frente da Bolívia, como o Mauro falou aqui, só está na frente do Equador, porque o Equador perdeu 3 pontos. Uma campanha risível, a classificação ela acontece, ou vai acontecer, porque é uma farta distribuição, né? Você tem 10 seleções, 2 horrorosas não vão para lugar nenhum, Peru e Chile. Então sobram o quê? 8 seleções e 6 vagas, mais uma na repescagem, 7 ao todo. Então um só fica fora, tirando esses 2 aí, pré-eliminados, digamos assim, o Chile é um deles. Então realmente não engana nada, não engana ninguém. O Brasil, 22 meses depois da Copa do Mundo, né? O Brasil não tem nenhum arremedo de time. Foi treinado pelo Ramon, pelo Diniz, agora pelo Dorival. O Dorival teve 1 mês aproximadamente no período de Copa América. Ali era o momento de começar a montagem de uma equipe, teve tempo, não aconteceu. E é tudo tentativa e erro, vai trocando. Agora vamos Igor Jesus, vai que dá certo. Aí deu certo, fez o gol, então acertou na escolha. Poderia ser o Endrick fazendo o gol também, quer dizer, é tudo muito aleatório, né? E não existe nada na direção da montagem de uma equipe. É uma sobrevivência nas eliminatórias, buscando a vaga, e sobrevivência automaticamente do treinador no emprego dele também. Mas não tem conteúdo, não tem nada, é realmente terrível, terrível. E não podemos ignorar, o adversário é péssimo. O time do Chile é péssimo e jogou com um goleiro que parece goleiro de pelada de casado solteiro, o cara que encolhe os braços na hora que a bola é chutada no canto. Uma bola plenamente defensável do Luiz Henrique. Todo respeito ao Luiz Henrique, a bola era defensável. Agora, um detalhe, você fala, joga no Brasil por conta dessa fantasia que é a SAF no futebol brasileiro. O time tem uma dívida colossal, o clube, né? Aí, de repente, vem um cara, compra, não precisa quitar a dívida do clube e sai contratando o jogador. Aí o contrato é daqui, tem vários clubes, é dono de clube aqui, clube acolá, não sei o quê. É isso. Porque em condições normais, os 2 jogariam lá fora, né? Estariam ainda jogando lá fora. Chegaram há pouquíssimo tempo, justamente por conta dessa situação. Então, a única coisa que eu discordo de você é isso aí. Essa coisa, os jogam no Brasil, mas é uma coisa meio fantasiosa a presença de certos jogadores. Estão no Brasil. Né? Estão, jogadores de SAF. O Botafogo ia contratar esses caras, se não fosse SAF, nunca ia contratar. Então, assim, é uma realidade paralela. O futebol brasileiro, na verdade, não teria condições de tê-los, ou esse clube não teria condições de tê-los. Agora, Flávio Prado, é visível que está todo mundo insatisfeito. A gente já falou aqui várias vezes, tá bom, pode cair o Dorival, se perdesse hoje eu não duvido nada que ele pudesse cair. Mas o que o Mauro diz, a seleção está uma zona, a seleção está uma bagunça, não tem futebol. Foram 2 lances individuais realmente, o do Luiz Henrique e o do Savinho. Né, o Savinho, que inclusive está sendo uma das revelações aí do futebol mundial no Manchester City. Está crescendo muito no Manchester City. Mas por quê? O que eu perguntei para o Mauro, eu vou repetir para você. O que virou a seleção brasileira, Flávio? Virou um amontoado, virou um bando de jogador ali solto. E aí é o que eu falo, tem que culpar muito o jogador? Tem. Os jogadores estão devendo muito na seleção brasileira. Mas aí é culpa de treinador também, né, Flávio? Será que o Brasil... claro que a gente sempre diz, jogadores, eles não têm mais jogadores do nível que já teve. A gente falava de uma seleção aqui, a última, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, olha o nível. Roberto Carlos na lateral, Cafu na outra, é outro nível. Hoje a gente tem Danilo e Abner, com todo respeito. Né? Com todo respeito. Aí tinha o Ronaldo, agora tem o Luiz Henrique, com todo respeito. O próprio Endrick. É claro que o talento é outro, mas a pergunta que eu te faço, a safra de treinador no Brasil também é fraca, né, Flávio? Eu acho que a safra de treinadores está ficando para trás com relação a treinadores de outros países. Tá com saudade do Tite, bonitão?
Nenhuma. O Tite deitava com a seleção brasileira. Deitava. E contra a Argentina, que seria campeã do mundo. As duas últimas eliminatórias do Brasil, depois que o Tite assumiu na anterior, quando estava lá embaixo, que ele mete 3-0 no Equador, o Brasil deitava, sobrava, deitava. Então, tá reclamando do quê, bonitão? O Tite lá, eu acho que tem uma solução boa. Chama o Tite, que ele ajeita o time, ele ajeitava, né? Já que você veio cheio de graça, então você vai ser obrigado a, quando algum clube for campeão estadual, que você fala que não vale nada, aí você vai falar, olha aí, que feito maravilhoso, porque o Tite jogou bem eliminatórias. É a mesma coisa que estadual. Você não tá reclamando? Você não está reclamando que a seleção não está jogando a eliminatória, está correndo risco? Com o Tite, não. Ela deitou as melhores eliminatórias da história. O Brasil foi bicampeão das eliminatórias com o Tite. Mas eliminatórias não fica marcado para ninguém. Então você está reclamando do quê, pô? Tava na frente da Argentina, a futura campeã do mundo. Eu tô reclamando da bagunça que virou a seleção brasileira. Isso já faz tempo, né? A CBF já era uma zona também. Até quando fomos pentacampeões. As eliminatórias de 2002, a gente teve 104 convocados por 4 treinadores diferentes e 2 CPIs no meio. E só fomos nos classificar em São Luís, que era Venezuela. Exatamente. Ou seja... E daí deu tudo certo em 2002. A bagunça sempre foi. O Tite era o presidente da CBF, como depois virou o Diniz e agora virou o Dorival. Então, é uma zona. É que a CBF foi interinidade do Ramon também. E uma hora dessas acaba ganhando uma Copa do Mundo. A AFA, a CBF... Gente, a AFA é muito pior que a CBF. Nossa, a AFA perto da CBF... Paga, olha, a CBF perto da AFA, ela é... O que eu vou comparar? A Liga Inglesa. A AFA devia dinheiro pra todo mundo, era uma zona... Não, devia não, deve. Deve, o Scaloni foi ficando... Cara, a AFA... Então, e acontece, acidentes acontecem, né? Então pode até acontecer do Brasil ganhar. Agora, a CBF é uma zona e o time caiu, fez assim, depois que o Tite saiu. E agora vai se classificar e pode chegar na final da Copa do Mundo, pode ganhar a Copa, pode acontecer. Eu tô achando muito bonitinha a tua defesa do Tite. Não tô defendendo, não, só tô atacando constatando. Eu só estou constatando. Que a última Copa do Mundo do Tite foi uma bosta também. Vale eu te dizer. E a eliminatória? Vale eu te dizer. A eliminatória foi boa, mas... Então você tá reclamando do quê? Então não reclama. Se a eliminatória não tem problema, não reclama. Tá bom. Eu não sei por que você tá reclamando. Você esperava mais desse jogo? Não, nada. Ele não exatamente como ele não frustrou ninguém. Que o Brasil ia ganhar, ia jogar mal, ia jogar. Ele teve um palpite aqui, depois que acabou o programa, o menino foi lá e falou, o que você acha? Que vai ganhar 2-1 chorado. Que era o que se esperava mesmo. Não é que eu sou milagreiro. Eu não esperava nada do jogo. Achei que o jogo ia ser uma porcaria e que o Brasil ia ganhar chorado. Ou seja, o que foi? Eu não estou frustrado. A seleção fez exatamente o que eu esperava. Expectativa e realidade, e acho que até o Dorival, os jogadores imaginavam algo que a gente via mesmo. É isso mesmo, pô. É o que temos. É mais ou menos isso. Agora vai ganhar do Peru, aí vai ficar mais ou menos... Brasília, tá... Aí ganha uma folguinha pra jogar contra a Colômbia e contra o Uruguai, que aí pode tomar 2 porradas. Sim. Né? Sim. Aí tá bom, mas é dentro do que se esperava. Nada demais. Acho que vai jogar com o Peru, vai ser um jogo chato pra danar também, mas deve ganhar o jogo. É por aí. Não é mais que isso, não.